Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. 14º dia da nossa devocional, 14º dia do nosso período de 21 dias de oração e jejum. E hoje vamos falar sobre o irmão do filho pródigo. Lucas 15, de 11 a 32, vai dizer assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte na herança. Assim, ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: O seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meu irmão e minha irmã, a chamada parábola do filho pródigo, contada aí por Jesus, é considerada a mais conhecida de todas. Ela tem sido muito usada na pregação do Evangelho, muito usada nas células, muito utilizada em reuniões, porque representa o caso clássico do perdido, do imoral, que faz coisas detestáveis. Aquele filho mais novo pediu herança antes da hora, trouxe vergonha para sua família, prejudicou o seu pai e também o seu próprio irmão. Quando se arrependeu e voltou, toda a graça de Deus se manifestou, que ficou evidente através da roupa, através do anel, as sandálias que ele recebeu. Uma linda história. Nós sempre fixamos a nossa atenção no filho mais novo, o pródigo, e nos esquecemos do mais velho. E esse tem um papel muito importante no ensino de Jesus. Tem um papel muito importante nesse ensino que Jesus trouxe para que a gente possa ouvir. E para aqueles que estavam ouvindo naquele momento, vamos refletir um pouco sobre o filho pródigo,
como também o seu irmão mais velho. Primeiro, o irmão mais velho não tinha consideração pelo pai. Jesus proferiu essa parábola para duas classes de pessoas, os publicanos e os fariseus. Lembra disso? Os publicanos representam os pecadores e os fariseus religiosos. Provavelmente o filho mais novo fosse um publicano e o mais velho, quem? O fariseu. Tanto, se a gente observar, é que o outro também poderia estar perdido. Olhando um e outro, a gente observa que ambos poderiam estar perdidos. Os dois filhos desprezaram o pai. O primeiro explicou que queria a fortuna do pai e o segundo nunca pediu. Mas no seu íntimo, talvez quisesse a mesma coisa do primeiro, pois ele disse naquele momento de ira: trabalhei como escravo. Você consegue observar isso, meu irmão e minha irmã? Um segundo ponto é que o irmão mais velho sentia-se superior ao mais novo. O mais velho desprezou o seu irmão por ter destruído o patrimônio da família. No seu íntimo, é como se ele dissesse: eu nunca faria algo assim. Ele tinha dificuldade de perdoar, pois não tinha uma visão da graça de Deus. Em virtude disso, não conseguiu se alegrar com a volta do seu irmão para casa. O terceiro ponto, o irmão mais velho achava que seria aceito se praticasse coisas boas. Isso, as pessoas correm um risco. Ele tinha dúvida em relação a Deus, em relação ao seu amor. Por isso, ele se tornou alguém que julgava os outros, guardava rancor e por isso se irava com as circunstâncias da vida. Foi por isso que ele disse: nunca te desobedeci. Meu Deus. Quarto e último ponto que eu quero observar com você é que o irmão mais velho estava na casa do pai e nunca usufruiu daquilo que o pai tem. É incrível, meu irmão e minha irmã, quando a gente olha para essa parábola, é incrível que o irmão mais velho esteve sempre junto, esteve todos aqueles anos na casa do pai e não usufruía dos privilégios de ser filho. Sabe o que ele afirmou? Ele afirmou assim: nunca me deste um cabrito. Fica evidente que ele não conhecia o coração de seu pai, que respondendo a ele disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Eu quero encerrar aqui e concluir levando você a pensar. Você já tinha atentado para a atitude e a postura desse irmão mais velho? Ficou impressionado? Eu também. Nós temos que olhar para isso. Tremo até mesmo de pensar que você e eu, nós possamos estar na igreja vivendo como irmão mais velho, cheio de dúvidas e restrições em relação ao nosso Pai, em relação a Deus. Não deveríamos nos sentir como escravos. Podemos usufruir da graça de Deus e nos alegrar quando os outros também têm acesso a essa maravilhosa graça. Deus está nos convidando. Deus está nos convidando hoje para o banquete do retorno dos perdidos que foram encontrados, dos que estavam mortos agora estão vivos. Aleluia! Ele tem uma mesa farta preparada para nós. Deus te abençoe e fique firme no propósito.